Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos nesta manhã te agradecer por tua obra em nossa vida, te agradecer tudo aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração nesses dias. E o Senhor tem sido bom e fiel. Grande é o teu nome, grande é o teu poder, tua graça. E a tua graça tem nos alcançado, as tuas misericórdias têm se renovado todos os dias e a cada manhã sobre as nossas vidas, e nós te agradecemos e pedimos ao Senhor que nessa sexta-feira o Senhor fale conosco poderosamente ao nosso coração, como o Senhor sempre tem falado. Toca a nossa vida, muda a nossa maneira de pensar. Nós queremos nos voltar para a tua palavra e te conhecer melhor através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amigos queridos, eu tenho uma pergunta para vocês. O que impressiona o Senhor? Você acha que tem algo que pode impressionar a Deus? O que pode impressionar a Deus, hein? O que impressiona o Senhor? Existe alguma coisa? O que você acha que pode, se existe algo que impressiona a Deus, né? O que é? O que impressiona o Senhor? O que é que impressiona o Senhor? A Elaine disse: a nossa obediência. A Maria Pascoal: um coração contrito e quebrantado. O que é que impressiona Deus? Se existe alguma coisa que impressiona, o que é? O Éder escreveu: um coração contrito e quebrantado. Beatriz: um coração voltado a Ele. A Tati Japinha: um coração obediente. Valdirene: um coração regenerado. Coração sincero, disse a Márcia. A Marisa: o louvor e adoração. A nossa fidelidade, disse Eudinei. Sininha disse: a entrega total na fé. A Ilza Maria: nosso modo de viver. Marcele disse: a comunhão com a sua palavra. Amanda Pessoa: fidelidade. A Meire: servir o próximo. A Sara disse: a fé. O Elton: benevolência e obediência. O Nelson: aquele que segue os seus mandamentos. Eu vou ler aqui: coração humilde, o nosso id, orar por nossos inimigos, dar a outra face, gratidão, alegria, fé, nosso arrependimento, colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas, obediência, que mais? Nossa dependência do Senhor, o meu amor por Ele, um pecador arrependido, disse o Cleiton Estrela, a bondade nas pessoas boas de coração. O que mais estão escrevendo? Nosso esforço diário, disse a Sônia, para seguir os mandamentos dele. A Claudete: o amar o próximo. A Sionara: um coração que busca fazer a vontade do Senhor. O que é que impressiona Deus, né? O que é que impressiona o Senhor? O que é que impressiona Deus? Bom, o texto de Provérbios, capítulo 23, gente. Provérbios 23, versículo 26, diz o seguinte: filho meu, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos. Dá-me, filho meu, teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos, diz uma outra versão, né? Essa aqui, na NVI, diz: meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos. Somente este versículo para você guardar e anotar. Bom, gente, o que é que impressiona Deus? Existe alguma coisa que possa impressionar o Criador e o sustentador de todas as coisas? Será que existe?
Será que existe alguma coisa que a gente faça que possa impressionar a Deus? Para a gente entender o que impressiona ao Senhor, vamos conhecer primeiro o que não impressiona. A gente vai pelo caminho inverso. A gente vai fazer um exercício de ir pela negativa, por aquilo que não impressiona a Deus. Porque a gente entendendo o que não impressiona, a gente entende, começa a perceber e entender aquilo que impressiona então a Deus, não é? Então, eu vou pontuar algumas coisas aqui. O que é que não impressiona a Deus? Para a gente entender o que impressiona, a gente vai pelo caminho inverso, a gente vai pela negativa. E nós vamos primeiro conhecer o que não o impressiona. O que é que não impressiona a Deus? O que é que não impressiona? Então vamos lá. Veja, anote aí. Número 1. Deus não se impressiona com dons e talentos. Deus não se impressiona com dons e talentos. Por quê, gente? Por que Deus não se impressiona com dons e talentos? Porque Deus, quem nos concedeu dons e talentos, foi Ele que nos deu. Ele é o Criador de tudo. Ele é o Criador de todas as coisas, né? Tudo foi criado por Ele, para Ele e para o louvor da sua glória. Não é verdade? É o que diz as Escrituras. João capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então como é que ele pode se impressionar com os dons e talentos que temos, sendo que ele mesmo que nos deu? Então Deus não se impressiona com dons e com talentos. Ok, gente? Isso é claro? Segunda coisa que Deus não se impressiona. Segunda coisa, a gente poderia destacar aqui muitas coisas, mas eu quero pontuar apenas algumas, tá? Outra coisa que Deus não se impressiona. Deus não se impressiona com dinheiro. Deus não se impressiona com dinheiro. Por quê? Porque Ele é o dono do ouro e da prata. Porque Ele tem toda a riqueza em suas mãos. Ele é o arquiteto e Ele é o construtor de tudo, do universo. Em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11 e 12, tá? Anote aí, você pode anotar. 1 Crônicas 29, 11 e 12 diz: riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, e contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Outro texto, Ageu 2:8, Ageu 2:8 diz: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então, meus amigos queridos, o Senhor é o dono de todas as coisas. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele tem todas as riquezas nas suas mãos. Não somos nós que compramos a Deus com o nosso dinheiro, com as nossas doações e ofertas, mas foi Deus quem nos comprou através do sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário por mim e por você. Então, gente, seria, na verdade, uma grande desgraça e a falência do Evangelho se Deus ficasse atrelado a isso. Se ele ficasse atrelado a coisinha, picuinha, ameaçando as pessoas, ameaçando e assaltando as pessoas. Me dá o dinheiro, você precisa me dar, né? Veja, quando Jesus quis pagar impostos, ele pagou daquilo que é dele para ele mesmo. O que aconteceu lá em Mateus capítulo 17? Ele mandou um dos discípulos pescar e tirar do intestino de um peixe o imposto que ele iria pagar. Então Jesus é poderoso. E parece que aqui é uma ironia, né?
Ao mesmo tempo que ele é poderoso, ele é irônico, né? Ele é o dono de todas as coisas. Ele é dono do ouro e ele é dono da prata. Tudo que nós oferecemos, tudo que nós formos oferecer ao Senhor, seja o dinheiro, as ofertas, os nossos dízimos, as nossas doações ou qualquer outra coisa, gente, nós devemos entregar com amor, com uma expressão de alegria, de generosidade, de gratidão, e não para garantir as bênçãos de Deus. Não. Infelizmente, hoje em dia, meus amigos, muitas igrejas mantêm as pessoas. Hoje em dia as igrejas mantêm pessoas com temores, com fobias, tiranias e barganhas, ensinando que se elas não derem os seus bens, elas não vão ser abençoadas. Ou então elas irão para o inferno. E eu queria que você entendesse algo muito importante, que a nossa salvação jamais poderá ser comprada com ouro ou prata, ou qualquer outro tesouro, gente, mas tão somente pelo sangue de Jesus. Nós devemos entender que Deus não é nenhum agiota. Deus não é agiota. O Deus que exige essa troca é o diabo, que é frio, que é maligno, que é perverso. E aí a Bíblia vai dizer o seguinte, lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, Paulo fala: cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. 2 Coríntios também, Paulo diz, depois no versículo 10, capítulo 9, versículo 10, o apóstolo diz: e Deus dá a semente, Deus dá a semente para semear e pão para comer. Também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita, como resultado da generosidade de vocês. Amém, meus amigos? Amém? Só para a gente ajustar uma coisa aqui na live, o pessoal do Instagram, manda um oizinho, um joinha, só para ver se tá tudo ok. Porque eu não estou vendo aqui a participação de vocês. Dá um legal assim, só para a gente ver se está tudo ok. Está tudo ok? A transmissão aqui está tudo bem? Não estamos tendo problemas? Está tudo certo? Que bom. Joia. Então vamos continuar. Porque eu não estava vendo aqui mais nenhum comentário, eu pensei que tivesse travado alguma coisa. Então, está ok, pelo que vocês estão dizendo. Joia, então vamos continuar. Vamos lá. Eu falei do segundo aspecto. Vamos para o terceiro aspecto. Terceiro aspecto. O que é que não impressiona Deus? Então veja só. Primeiro, Deus não se impressiona com dons e talentos. Segundo, Deus não se impressiona com dinheiro. Terceiro, Deus não se impressiona com as coisas. Deus não se impressiona com coisas. Gente, deixa eu dizer para vocês, anote isso. Deus não se impressiona com o que possuímos ou com o que fazemos, porque Ele nos valoriza por quem somos e não pelo que fazemos. Deus ama as pessoas e não as coisas. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Deus não amou as coisas, Deus amou as pessoas. No mundo sem Deus, as pessoas são valorizadas pelo que elas realizam ou possuem. Mas Deus nos valoriza, gente. Deus nos valoriza pelo que somos e por quem somos. Deus valoriza pessoas. E nós temos, amigos, nós temos que valorizar, nós precisamos aprender a valorizar o que Deus valoriza e amar aquilo que Deus ama. Quem ama coisas não ama pessoas.
Porque coisas e pessoas não combinam. Ou você vai amar as coisas, ou você vai amar as pessoas. E tem muita gente que coisifica as pessoas e personifica as coisas. Usam as pessoas para alcançarem as coisas. Há uma frase de um pensador filósofo chamado Immanuel Kant, que ele diz que as coisas foram feitas para serem usadas e as pessoas foram criadas para serem amadas. Então, gente, o ser humano se torna um monstro quando ele chega ao ponto de usar as pessoas para obter as coisas. E como coisas, nós poderíamos dizer dinheiro, né, os bens, as riquezas e os próprios objetos. Deus não morreu pelas coisas. Jesus não morreu pelas coisas. Jesus não foi à cruz do Calvário pelas coisas, mas ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você, pelas pessoas, porque Deus ama e valoriza as pessoas. Tem muita gente que diz assim, olha, como eu já ouvi, quem tocar no meu ministério, eu atropelo, eu vou para cima em nome de Jesus, não vou admitir que ninguém toque no meu ministério. Pessoas que fazem esse tipo de declaração, elas demonstram que elas amam as coisas, elas não amam pessoas. Para essas pessoas, o mais importante são as coisas, é o cargo. Sendo que a Bíblia diz que o mais importante não é o cargo, são as cargas. Levai as cargas uns dos outros. Esse é o seu principal ministério. É levar as cargas das pessoas e não ter cargo na igreja. Tem muita gente disputando o cargo, brigando por causa de cargo. Tem gente que acaba até se desligando de uma comunidade, de uma igreja, porque não deram o espaço que fulano queria. Porque ama coisas. O mais importante são as coisas e não as pessoas. Triste isso. Mas Jesus nos deu exemplo. Ele não morreu por coisas. Ele não morreu pelo dinheiro, ele não morreu pelo carro, pela casa, pelos bens, pelos objetos, mas ele não morreu pelo seu ministério, não morreu pelo seu ministério, mas ele morreu por mim e por você, por todos nós, porque Deus ama e valoriza as pessoas. Então, gente, Deus não se impressiona com as coisas. Número 4, anote. O que é que Deus não se impressiona? Deus não se impressiona com esforço. Deus não se impressiona com esforço. Como assim? Como assim? Eu vou explicar para vocês. Veja só. Deus nos concede bênçãos por graça e não pelos méritos. Claro que não significa que nós não devemos ser esforçados. Não é isso que eu estou dizendo. Então, já que as bênçãos vêm pela graça e não pelos méritos, então não vou me esforçar e tudo vem do alto. Não é isso. A Bíblia fala que o preguiçoso, aquele que não trabalha, não deve comer. Não é? A Bíblia não fala assim, olha, varão preguiçoso, o Senhor é contigo. Não, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, varão esforçado, o Senhor é contigo. Mas eu disse para vocês que Deus não se impressiona com esforço. Como assim? Porque, gente, as bênçãos que nós recebemos é por graça, não por méritos. A questão é o entendimento que a gente tem que ter de que quando somos abençoados, isso veio por graça e não pelo meu grande esforço. Porque se Deus não abrir portas, você pode ser muito esforçado e você não vai receber absolutamente nada. Não é verdade? Romanos 11:6. Romanos 11:6 diz assim: e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Há outro texto que diz, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9,
Efésios 2, 8 e 9, diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, até a salvação não vem pelo esforço. Deus se impressiona com o meu esforço de agradá-lo. Deus não se impressiona com o seu esforço para agradá-lo. Se você pensa assim, você está equivocado, porque a salvação vem pela graça e não pelo seu esforço. Então, gente, o que é a graça? A graça é o favor imerecido. A graça é dando tudo a quem nada merece. Nós merecíamos sim a morte, porque o salário do pecado é a morte. E todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, como diz a palavra. Mas Deus, pelo seu infinito amor, gente, nos deu vida juntamente com Cristo. E através da obra da cruz do Calvário, eu e você fomos alcançados pela graça de Deus. E hoje nós podemos desfrutar uma nova vida, uma vida abundante em Cristo, pela graça de Deus. Amém, gente? Número 5. O que é que não impressiona Deus? Anote aí. Deus não se impressiona com louvor de lábios. Deus não se impressiona com louvor de lábios. Tem uma história muito interessante, uma história que eu já contei uma vez, eu vou contar de novo aqui. Talvez alguns se lembrem. É o seguinte: certa pessoa, ela foi visitar o céu. Veja essa história. Certa pessoa, ela foi visitar o céu. E lá de cima, essa pessoa viu o culto da igreja que ela frequentava. E quando ela olhou, ela viu o pastor pregando. Mas ela não ouvia nada. Não ouvia nada. Ela viu a igreja cantando. Não ouvia nada. Ouviu os músicos tocando, também não ouvia nada. E sem entender o que estava acontecendo, gente, começou a pensar que ela havia perdido a audição nos céus e que então ela estava surda. E passado um tempo, aconteceu todo o culto, e imagina só, os cantores, os músicos, a pessoa que foi ministrar o tempo de oração, de oferta, a pregação da palavra aconteceu e ela não ouvia nada, ela não conseguia ouvir absolutamente nada. E passado um tempo, mais para o final do culto, entrou um grupo de crianças e começou a cantar. E aí essa pessoa conseguiu ouvir aquela canção. E a canção que aquelas crianças estavam declarando é aquela que a gente aprende em escola dominical. 3 palavrinhas só. Eu aprendi de cor. Deus é amor. Lembra dessa música? Aqueles de escola dominical que participaram, como eu participei, vão se lembrar. 3 palavrinhas só. Eu aprendi de cor. Deus é amor. Assim, é só isso que diz a letra. E nós sempre cantávamos. Eu, quando criança, cantava na escolinha dominical, na igreja. E essa pessoa ouviu essa criançada cantando, lá do céu. Ela estava no céu. Não ouviu nada do culto. Mas quando as crianças entraram e cantaram, ela ouviu. Aí ela ficou sem entender. E ela perguntou para Deus: Deus, por que eu não ouvi? Todo mundo que participou desse culto eu não ouvia. Os músicos tocaram, eu não ouvi. Os cantores cantaram, também não ouvi nada. O pastor pregou, não ouvi. O irmão foi orar, também não ouvi oração. Mas essas crianças eu ouvi quando elas cantaram. Por que isso? E aí Deus deu uma resposta. Deus disse assim: porque eu não ouço o que diz os lábios, eu ouço o que diz o coração. Esse povo me ama com os lábios, mas as criancinhas me amam de todo o coração. Olha que história, gente. Ou seja, Deus não recebe adoração, gente, onde há coração dividido. Ou nós servimos a Deus ou não servimos a Deus.
Ou nós amamos a Deus, ou não amamos a Deus. Jesus disse, que quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não junta, espalha. Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. Deus deseja que sejamos obedientes à sua palavra. Não é isso? É 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. Isaías 29, versículo 13, diz assim, o Senhor está dizendo, visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Então Deus vê, gente, o nosso interior. Estar na presença de Deus é desnudar a alma. Estar na presença de Deus é dizer, Senhor, tu sondas e conhece o meu coração. E Deus conhece a gente por dentro e por fora. Ele conhece as nossas palavras antes de serem ditas e os nossos pensamentos antes de serem pensados. Deus conhece o nosso coração e Ele ouve aquilo que diz o coração e não o que diz os lábios. 1 Samuel 15, versículo 22 e 23. Então Deus não se impressiona com louvor de lábios. Por vezes, a gente cantando na igreja é sino que tine, é barulho, mas que não sobe a presença de Deus. Porque Deus ouve aqui dentro a voz do seu coração. Então Ele não se impressiona com louvor de lábios. Ah, mas ele canta bonito, olha como aquele grupo de música canta bem, canta bonito, olha como a igreja canta bonito. No louvor, lá na igreja, todo mundo canta bonito, é um ambiente muito bacana, maravilhoso. E por vezes Deus não está ouvindo nada, porque Deus não olha a aparência, Deus olha aqui dentro. Ele não ouve o que diz os lábios, mas Ele ouve o que diz o coração. Vamos continuar? Número 6, anote, por favor. Número 6, anote. Outra coisa que Deus não se impressiona. Deus não se impressiona com formatos. Anote isso. Formatos. Deus não se impressiona. Por quê, gente? Por que Deus não se impressiona com formatos? Porque ele não olha a forma. Ele olha o conteúdo, gente. Deus não vê a forma, Deus vê conteúdo, amigos queridos. Né? Eu acho muito interessante que hoje em dia, dentro de muitas igrejas, existe uma grande preocupação em relação ao formato. Formato de culto, formato de música, formato do que vai falar. As pessoas estão muito preocupadas com o formato de adoração. E elas não estão preocupadas com a essência, com o conteúdo. Só abrindo parênteses aqui, gente, eu sempre deixo gravado as lives, tá? Lá no meu Facebook, você pode conferir depois, as minhas lives sempre ficam lá. E depois eu também subo no meu canal do YouTube, Ronaldo Bezerra. Aproveite para se inscrever no meu canal e vai estar lá também, tá? Então, pode ficar tranquilo. Todas as lives minhas, elas ficam no meu canal do YouTube e também no meu Facebook, Ronaldo Bezerra Oficial. Tá certo, gente? Então, meus amigos queridos, veja, hoje em dia, dentro das igrejas, existe uma grande preocupação com relação aos formatos. Aos formatos. As pessoas, elas não estão preocupadas com a essência, elas não estão preocupadas com o conteúdo. As pessoas querem saber qual é a maneira mais correta de adorar a Deus. Por exemplo, na música. As pessoas querem saber se a maneira mais correta de adorar a Deus, se é com cânticos mais alegres e festivos ou com cânticos mais introspectivos. Se podem utilizar as palmas ou não. Se devem fazer barulho ou ficar em silêncio. Se podem utilizar o ritmo X ou o ritmo Y. Enfim, tudo isso acaba gerando mais polêmica no nosso meio, gente. As pessoas estão preocupadas com formatos e Deus não se impressiona com formato.
E aí o pior, meus amigos, é que muitos querem implantar nas igrejas os seus formatos, os seus métodos, colocando-os como os mais corretos a serem seguidos. E na verdade, Deus não está preocupado, Ele não se impressiona com formatos. Anote isso, Deus não se impressiona com formatos. Ele não está preocupado com formato, mas ele está preocupado com o conteúdo, com a atitude interior, com a nossa motivação. Tem uma frase do E.M. Bonds, E.M. Bonds, que ele diz assim: nós estamos procurando melhores métodos, Deus, porém, está procurando melhores homens. Deus não unge métodos, Deus unge homens. Anote isso. Ele diz: nós estamos procurando melhores métodos, Deus, porém, está procurando melhores homens. Deus não unge métodos, Deus unge homens. É bem verdade, gente, que nós podemos nos identificar com estilos diferentes das pessoas, não é verdade? Nem todo mundo gosta do azul. Tem gente que prefere mais o amarelo, tem gente que prefere mais o verde, tem gente que prefere mais o preto, enfim. Nós temos gostos diferentes. Então, é bem verdade que nós podemos nos identificar com estilos diferentes. Nós temos gostos particulares, Deus nos fez assim. Isso é muito rico no corpo de Cristo, a gente se completa sendo assim. Mas a gente não pode achar que Deus não se agrada daquilo que nós não gostamos. Se você não gosta, ok, mas não pense que porque você não gosta, então Deus também não gosta. Porque a gente confunde. Então a gente ouve uma música que tem um estilo diferente, que a gente não gosta, e a gente diz assim: bom, então Deus não gosta, Deus não está nisso. Só porque você não gostou, está errado. O que torna uma música boa, gente, por exemplo, eu poderia falar de livros e pregações, enfim, de várias outras coisas, mas vamos falar da música. O que torna uma música boa não é o seu formato, é o seu conteúdo. É o que diz a letra. Porque de ritmo, cada um gosta de um ritmo. Então, Deus é o criador de todas as coisas. Ele é criativo, Deus é criativo. E nós, homens, somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Temos criatividade, cada um gosta de um ritmo. Tem gente que gosta de um sambinha, tem gente que gosta de um pop, tem gente que gosta de um MPB, né? De estilos musicais diferentes. Mas o que torna a música boa não é a questão ritmo, o seu formato. É o seu conteúdo. É o seu conteúdo. Eu posso não gostar de tal estilo musical, mas com certeza Deus se agrada, porque Ele é o criador de todas as coisas. Tudo foi criado por Ele, tudo foi criado para Ele, inclusive a música. Portanto, nós podemos usar a música como expressão de louvor e de adoração a Deus. Lá em João, o Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 20 em diante, a mulher samaritana queria saber qual era o lugar da adoração, se era no monte ou se era em Jerusalém. Gente, o mais importante não é como ou aonde, não é o formato ou o lugar. Não, o mais importante não é isso. O mais importante não é como devemos adorar, ou aonde vamos adorar. Não, o mais importante é fazer da nossa vida um altar de adoração a Deus todos os dias, porque Deus busca verdadeiros adoradores. Tem uma frase muito interessante do Rubem Alves, que ele diz assim: Deus é um pássaro, a religião inventou a gaiola. Isso é muito interessante. Deus é um pássaro, a religião inventou a gaiola. Ou seja, tem muitas pessoas que tentam limitar Deus aos seus próprios gostos, dentro das suas gaiolas. A religião faz isso. Tenta limitar Deus.
Mas Deus é soberano, gente. Deus está acima de todas as coisas. Ele faz as coisas como Ele quer, a hora que Ele quiser, no momento que Ele acha que tem que fazer. Portanto, não há como nós limitarmos a Deus. Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor da criação, o Deus Todo-Poderoso. Então, gente, Deus não se impressiona com formatos, porque Ele não olha o formato, Ele olha a essência, Ele vê o conteúdo. Ele vê conteúdo, gente. Amém? Outra coisa que Deus não se impressiona, número 7, anote aí. Deus não se impressiona com estéticas e aparências. Deus não se impressiona com estética e aparência. Por quê? Porque Deus não olha o aparente. Deus olha o coração. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. João 7, 24 diz: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Então, tem muita gente hoje em dia muito preocupada em ter grandes ministérios, grandes nomes, grandes templos, grandes construções, e claro, sempre para a honra e glória do Senhor. Sempre assim. Não, é tudo para a honra e glória do Senhor. Mas deixa eu dizer para vocês, Deus não se impressiona com estética, com grande templo, um grande nome, grande ministério. Deus não se impressiona com aparência. Deus não se impressiona com grandes templos construídos por mãos humanas. Não. 1 Samuel 16, versículo 7. Alguém me perguntou? 1 Samuel 16, 7. Deus não se impressiona com grandes templos construídos por mãos humanas, porque Ele não habita em prédio construído por homens. Ele habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Eu e você. Agora, por outro lado, tem muita gente muito preocupada com essa questão de tatuagem, de piercing, de estilo de roupa. E às vezes a gente vê essa discussão o tempo todo, né? Eu fico observando muitos amigos que eu sigo, eles fazem aquelas caixinhas de perguntas, né, que vocês participam também. E eles falam, deixa a sua pergunta. E as pessoas ficam perguntando sempre as mesmas coisas. Ah, o crente pode usar tatuagem, o crente pode usar piercing, o crente pode isso, pode aquilo. Gente do céu, muitos ficam preocupados com relação a essas coisas. Ah, se usar tatuagem, então é do diabo. Se usar piercing, vai para o inferno. E ficam nesse tipo de julgamento. As pessoas ficam dizendo assim, a aparência daquela pessoa nem parece um cristão, hein? Olha, ele usa tal roupa, nem parece cristão. Gente, deixa eu dizer para você. Deus não deseja que eu pareça um cristão. Deus deseja que eu seja um verdadeiro cristão. Você não tem que parecer um cristão, você tem que ser. E cristão não tem que ter cara de cristão. Cristão tem que ter vida. E vida de Cristo, se expressando nele e através dele. Não é? Então, o que adianta, né? Por fora a bela viola e por dentro o pão bolorento. Em outras palavras, esse é um dito popular, né? Por fora a bela viola, por dentro o pão bolorento. Em outras palavras, por fora a boa estética, mas por dentro. Por fora a estética agrada os homens. Não é verdade? Por fora, nossa, ele usa terninho, usa gravata, tudo bonitinho. Esse aí deve ser homem de Deus. Ele parece um crente. Mas o que adianta? O que adianta ser tudo isso, essa aparência bacana e por dentro a podridão? Paulo, inclusive, apóstolo, ele advertia o seu filho na fé, Timóteo, dizendo que nos últimos dias surgiriam pessoas com aparência de piedade, mas negando sua eficácia. 2 Timóteo 3, 5. 2 Timóteo 3, 5. Pessoas que iam surgir com aparência de piedade, mas negando a sua eficácia.
E Jesus também disse lá em Mateus 23, versículo 27 e 28, Jesus disse: ai de vós, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Palavra de Jesus, Mateus 23, versículo 27 e 28, falando aos fariseus. Então, gente, a religião, ela impõe regras. Religião é uma tristeza, gente. É um peso, é uma carga. Por isso que Jesus não veio trazer religião. Porque religião impõe formatos, impõe leis, impõe regras, aparência às pessoas. Agora, o evangelho da graça nos tira os cabrestos e nos dá a liberdade em Cristo Jesus. Deus não deseja ver o que está do lado de fora da sua vida. Deus deseja ver o que está do lado de dentro da sua vida. É claro que por vezes o lado de fora reflete o que está dentro, isso é verdade também. Isso é uma verdade. Às vezes, e a gente precisa tomar um cuidado, porque algumas coisas que fazemos do lado de fora refletem o que está dentro. É verdade, mas a gente não pode colocar isso como uma regra. E eu vou dizer mais uma vez para vocês: Deus não deseja ver o que está do lado de fora da sua vida, Ele quer ver o que está do lado de dentro, e Ele vai comparar se o que está do lado de fora é igual ao que está do lado de dentro. Porque por vezes por fora está tudo bonitinho, tudo certinho, aos olhos dos homens, mas por dentro a coisa está ruim. E por vezes Deus diz o seguinte: eu estou vendo os seus valores, eu estou vendo que os seus valores são diferentes, porque eu olho o seu coração. Estou vendo o seu coração. Você diz uma coisa, mas eu vejo que não é nada disso. É assim que por vezes Deus fala conosco. Então, gente, como eu já disse aqui, Deus conhece as nossas palavras antes de serem ditas, Deus conhece os nossos pensamentos antes de serem pensados, Deus conhece o nosso coração. Então, Ele não se impressiona com estéticas e aparências, não é isso que impressiona Deus. Agora, o que impressiona então? Eu fiz aqui 7 pontos para vocês do que não impressiona. Então, o que impressiona? O que impressiona? Salmo 51, 17. Anote. Salmo 51, 17. O que impressiona? Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Gente, o que impressiona o Senhor é o coração quebrantado. Gente, Deus não espera a perfeição de nós. Ele deseja que tenhamos um coração quebrantado. Ele não resiste quando ele encontra um coração humilde, sincero e quebrantado. E ter um coração quebrantado, amigos, significa ser humilde, arrependido. É ter um coração arrependido. É ser submisso, dependente do Senhor. É ser autêntico, sem pretensão, sem orgulho, soberba ou arrogância. Isaías 66, versículo 2, diz, veja só, Isaías 66, versículo 2, diz o Senhor, o homem para quem olharei é este, o aflito e quebrantado de espírito e que treme da minha palavra. Deus olha para o aflito e o quebrantado de espírito e que treme diante da palavra do Senhor. Provérbios 29 e 23 diz, a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Você quer ter honra, obter honra na sua vida? Seja humilde de espírito. Gente, quebrantamento. Quebrantamento não é sentimento. A gente pensa que quebrantamento é ir para a igreja e ficar chorando no louvor. A gente pensa que quebrantamento é ir ao culto, receber uma palavra, depois no apelo que o pastor faz, a gente vai lá na frente e começa a chorar.
Quebrantamento não é sentimento, gente. Quebrantamento não é emoção, não são lágrimas. Embora muitas vezes somos levados a um quebrantamento com lágrimas, é verdade. Mas quebrantamento não é isso. Quebrantamento não é emoção, não é sentimento. Quebrantamento é uma decisão. Quebrantamento é atitude. Quebrantamento, gente, não significa ter um semblante triste, melancólico, abatido, nunca sorrir, só chorar. Não é uma experiência única, gente, mas é um processo, é um contínuo modo de viver. Quebrantamento é a destruição da nossa vontade, a fim de que a vida e o Espírito do Senhor operem em nós e através de nós. O contrário do coração quebrantado é o coração duro, o coração orgulhoso. Não é? E ser orgulhoso, gente, significa ser soberbo. O orgulhoso é insolente, arrogante, desdenhoso, presunçoso, presumido, autossuficiente. Provérbios 16:18 diz que a soberba precede a ruína e a altivez do coração, a queda. 1 Pedro 5:5 diz que Deus resiste ao soberbo, ou seja, Deus se opõe, ele frustra o soberbo, ele derrota o soberbo, mas ele concede graça aos humildes, ele concede favor, ele concede bênção aos humildes. Então o soberbo, ele tem o diabo ao seu favor e Deus contra. Esse está perdido, esse está perdido. Agora, diante disso, eu pergunto, você tem um coração quebrantado? Eu não estou falando de sentimento, eu não estou falando de choro, estou falando de coração quebrantado. É outra coisa. Lembra que eu disse? Quebrantamento não é sentimento, quebrantamento é uma decisão. Quebrantamento não é semblante triste e melancólico, abatido. Quando a gente fala assim, nossa, aquela pessoa ela vive chorando, olha como ela é quebrantada. Às vezes não. Às vezes ela chora daquele jeito de dureza do coração. Porque quebrantamento, gente, não é uma experiência única. Quebrantamento é um processo na nossa vida. Quebrantamento é um contínuo modo de viver. É todo dia, gente. Todo dia. Quebrantamento, gente, é destruição da nossa vontade. Quais são as suas vontades e seus desejos? Quebrantamento é isso, é destruição da nossa vontade, a fim de que a vida e o Espírito de Deus operem em nós e através de nós. Você já tem coração quebrantado? E eu quero caminhar para um final aqui, falando sobre as bênçãos de ter um coração quebrantado. Aquele que tem um coração quebrantado, ele é abençoado. E quais são as bênçãos? 3, anote aí. Primeiro, as bênçãos do quebrantamento. Primeiro, número 1, anote. Deus se aproxima do quebrantado. O que é que impressiona o Senhor? É o coração quebrantado. Deus se aproxima dele. Jesus disse, Mateus capítulo 5, versículo 3, bem-aventurados os quebrantados de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. Diz também, Salmo 34:18, diz assim, perto está o Senhor, perto está o Senhor. Deus se aproxima dos que têm um coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Deus se aproxima do quebrantado. Essa é a primeira bênção. É ter a presença do Senhor. Ele se aproxima do coração quebrantado. Ele não rejeita o coração quebrantado. Segunda bênção, anote aí. O quebrantamento aumenta a nossa capacidade de amar e adorar a Deus. É o Salmo 116, versículo 1. O salmista disse, eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu. A pessoa quebrantada, ela tem agora uma capacidade maior de amar a Deus, de adorar a Deus. Isso acontece por quê? Porque agora essa pessoa é livre.
Ela não é presa à religião, não é presa a formatos, a aparência, não. Agora ela é uma pessoa livre para adorar a Deus. E ela já não está preocupada mais com a opinião alheia e ficar protegendo a sua reputação. Se preocupe mais, deixa eu dizer para você, meu irmão, minha irmã, se preocupe mais com aquilo que Deus pensa ao seu respeito. O que é que Deus pensa ao seu respeito? Às vezes a gente fica muito preocupado com aquilo que os outros pensam ao nosso respeito. Mas eu quero dizer a você e desafiar você a ficar mais preocupado com aquilo que Deus pensa e diz ao seu respeito. E a Bíblia diz que os pensamentos de Deus para nós são pensamentos de paz e não de mal. Porque Ele quer nos dar um futuro bom, vitorioso. Então agora a gente é livre para adorar a Deus, a gente não está preocupado com a opinião das pessoas, em ficar protegendo a nossa imagem, protegendo a nossa reputação, porque agora nós estamos cheios de amor para com o nosso Deus. E a gente, quando está na presença dele, diz: eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor porque Ele me ouviu. Então essa é a segunda bênção. A primeira bênção é que Deus se aproxima do quebrantado. A segunda bênção é que o quebrantamento aumenta a nossa capacidade de amar e adorar a Deus. E a terceira bênção que eu quero destacar para vocês aqui, para você poder anotar nesta manhã, é que o quebrantamento aumenta a nossa capacidade de produzir bons frutos. Então, Deus se aproxima do quebrantado. O quebrantamento aumenta a nossa capacidade de amar e adorar a Deus. E agora o quebrantamento aumenta a nossa capacidade de produzir bons frutos. Veja, Deus usa pessoas quebrantadas e humildes. Toda árvore boa produzirá bons frutos. E toda árvore ruim produzirá maus frutos. Portanto, disse Jesus: pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7. Quanto mais quebrantado, mais usado. Você quer ser usado por Deus? Quer ser uma pessoa usada por Deus? É necessário quebrantamento. Olha que bênção, gente. Quanto mais quebrantado formos, mais o Senhor vai nos usar. Porque Ele não usa gente arrogante. Ele usa gente humilde, sincera, quebrantada. Sendo assim, a nossa vida e o nosso ministério será provado e aprovado pelo Senhor. O que é ter um ministério bem-sucedido? Será que ministério bem-sucedido é ter uma igreja grande? É ter o nome na mídia? Isso é ter ministério bem-sucedido? Tem gente que se frustra, né, achando que o ministério não é bem-sucedido porque não tem um nome reconhecido. Será que ministério bem-sucedido é ter as músicas cantadas em todas as igrejas? Compor canções que todos cantem? Cantar para multidões? Isso é ter ministério bem-sucedido? Se você pensa desse jeito, você está completamente enganado. Eu tenho aprendido que sucesso ministerial tem a ver com algumas coisas, entre elas. Deixa eu dizer para você, o que é ter um ministério bem-sucedido? É você estar no lugar que Deus quer que você esteja. Quando você está no lugar que Deus quer que você esteja, você tem um ministério bem-sucedido. Esse é um primeiro aspecto. E não importa, se for para 10 pessoas, se for para 100 pessoas. De repente tem um pastor aqui que não vai ter uma igreja com mais de 300 membros. Isso aí cabe à soberania de Deus. A uns ele deu 300, outros ele deu 500, outros 1.000, outros 5.000, 10.000, enfim, isso é com Deus. Mas se você estiver no lugar que Deus colocou você, mesmo cuidando de 100 pessoas, sendo fiel a Deus, com 100 pessoas, você tem um ministério bem-sucedido. Talvez você nunca cante para multidões, talvez você nunca componha uma música que todo o Brasil vai cantar. Talvez não aconteça isso. Talvez você vai cantar naquele culto como a gente tinha antigamente, tarde da libertação, a quarta-feira à tarde.
Só vem umas senhorinhas, umas 50 senhorinhas. Talvez você vai estar lá cantando. Não vai ter multidão. Mas se você estiver no lugar que Deus quer que você esteja, você tem um ministério aprovado por Deus. E não basta ser usado, precisamos ser aprovados. Que o Senhor nos aprove. Porque ser usado, todo mundo pode ser usado. Deus usa quem Ele quiser, como Ele usou ao longo da história da humanidade. A questão não é ser apenas usado, mas principalmente aprovados pelo Senhor, que é o que eu quero e eu tenho certeza que você quer também. Mas o quebrantamento, gente, aumenta a nossa capacidade de produzir bons frutos. Quanto mais quebrantado, mais fruto você vai dar. Quanto mais humilde, mais sincero na presença de Deus, mais frutos, mais capacidade você vai ter de produzir frutos que vão glorificar o nome do Senhor. E eu quero encerrar com vocês aqui para nós orarmos. Deixa eu perguntar para vocês, para nós orarmos. O que é que pode impedir você de ter um coração quebrantado? O que é que tem impedido você de ter um coração quebrantado? Pergunto a você, quais são as áreas da sua vida que você precisa de quebrantamento? Existem áreas na sua vida que precisam ser trabalhadas? Qual é o caminho que as Escrituras nos mostram para obtermos este coração quebrantado? Você já tem um coração quebrantado? O coração quebrantado é o coração regenerado, é o coração novo. Não é o coração duro, o coração petrificado, não. É o coração regenerado. Você já tem esse coração? Que o Senhor te dê graça. Que o Senhor nos dê graça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E nos dê este coração novo, coração regenerado, para a honra e glória do nome do Senhor. E eu quero orar com você e por você nesta manhã. Nós vamos orar juntos e pedir a graça de Deus sobre nós. Pai, eu te agradeço por este tempo que tivemos aqui nesta manhã. Obrigado por tudo aquilo que vimos e ouvimos. O Senhor tem sido tão fiel, tão bom conosco. O Senhor sempre tem nos dado oportunidades e a Tua palavra diz que as Tuas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. Como é bom saber que hoje, ao acordarmos, pudermos ver que as Tuas misericórdias nos alcançaram, Pai. Como é bom saber que fomos alcançados pela Tua graça. Pai amado, eu peço ao Senhor nesta manhã que venha tratar conosco. Tira de nós o coração petrificado. Tira de nós o coração de pedra. Coloque em nós um coração regenerado, coração de carne. Dá-nos um coração, Senhor, novo, para que possamos ser obedientes ao Senhor. Nós queremos viver uma vida de entrega, de obediência. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos. Pai, em nome de Jesus, realiza um milagre todos os dias da nossa vida, cada manhã, Senhor, que possamos ter uma postura de quebrantamento mesmo na Tua presença, Senhor. Livra-nos do orgulho, livra-nos da soberba do coração, livra-nos da altivez. E, Pai, quebranta o nosso coração, que sejamos mais humildes, que sejamos mais verdadeiros, que sejamos mais sinceros, que sejamos mais arrependidos, Senhor, diante de tudo aquilo que tantas vezes cometemos. Livra-nos, Pai, de pensarmos que somos melhores do que os outros, de termos uma postura arrogante com as pessoas. Pai, livra-nos em nome de Jesus. Dá graça, Senhor, para cada um de nós. Faz-nos fiéis a Ti, Senhor. Dá-nos um coração fiel ao Senhor, a Ti e a Tua palavra, Senhor. Realize esse milagre nesta manhã, em nome de Jesus. Eu oro pelos meus irmãos, pedindo que a Tua bênção esteja sobre eles, pessoas que precisam neste momento de um toque de Ti, Senhor.
Oh, Pai, em nome de Jesus, toca cada coração, pessoas que estão vivendo tempos difíceis, de crises, por vezes uma crise financeira ou familiar, uma crise no relacionamento conjugal, uma crise com os filhos, seja qual for, Pai, a crise, que a Tua bênção, Senhor, se manifeste em nome de Jesus. Às vezes uma crise na própria saúde física, como algumas pessoas colocaram aqui, gente que está enfrentando o drama da Covid. Senhor amado, tem misericórdia, pessoas que estão nos hospitais, estão internadas, Pai amado. Oh, Senhor, por favor, coloca a Tua mão, Senhor, sobre estas pessoas que estão enfermas e que elas recebam cura agora em nome de Jesus. Que elas sejam restauradas na saúde por completo, em nome do Senhor Jesus. Nós nos colocamos diante do Senhor, entregamos a nossa vida ao Senhor, entregamos, Senhor, toda a nossa família, entregamos os dons, os talentos, entregamos tudo a Ti, Senhor, e cremos que o Senhor vai usar como o Senhor bem entender. Tudo aquilo que o Senhor tem nos dado vai servir para a honra e glória do Teu nome, para abençoar pessoas. Oh, em nome de Jesus, eu Te agradeço e eu Te louvo. Eu Te louvo, Senhor, porque o Senhor é bom, porque a Sua misericórdia dura para sempre. E, Senhor, aqueles que estão, Pai amado, aqueles que sofreram perdas, oh, Pai, aqueles que sofreram perdas, como disse aqui a Ercília, pela Sininha que já é viúva e o filho faleceu. Oh, Pai, tem misericórdia, Senhor. A Sininha, Senhor, toca ela agora, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Está chorando esta perda, que é um luto, Pai amado. Ou envia a Tua provisão, Senhor, o Teu consolo. Consola este coração, Senhor, consola esta vida. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Além de viúva, perdeu o filho. Oh, Pai, eu sei que o Senhor é um Deus de bondade, de consolo. Traga, Senhor, traga consolo agora para esta pessoa, Senhor. E tantos outros que perderam seus entes queridos, seus sobrinhos, seus familiares, amigos. Tem misericórdia, traz provisão, traz um consolo agora, o consolo do Espírito Santo. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, eu oro. E eu sei que o Senhor está tocando cada coração nesse momento. Oh, Pai amado, envia mesmo consolo para estas famílias enlutadas, que estão sofrendo, estão vivendo a dor de uma perda, Pai. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. E traga cura agora, traga cura, Senhor, traga cura para o Edivan, 80% do pulmão comprometido. O Senhor pode reverter essa situação, essa história do Edivan. Oh, Pai, em nome de Jesus, coloque a Tua mão, Senhor. E aqueles que estão com outras doenças, um câncer, e qualquer outra doença, diabetes, Senhor amado, todo tipo de qualquer doença, o Senhor pode curar nesta manhã, o Senhor pode restaurar agora a vida e a saúde dos meus irmãos. Eu oro e eu Te agradeço porque eu sei que o Senhor ouve as nossas orações, e o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que sara, que levanta, que abençoa, que fortalece, que anima e que dá vitória. E assim vai ser no dia de hoje. Oh, Pai, haverá boas notícias para a honra e glória do Teu nome. Nós vamos testemunhar essas boas notícias em nome de Jesus. Oh, Pai, eu creio assim que o Senhor vai fazer grandes coisas na nossa vida e neste lugar, em nome de Jesus. Para o Teu louvor e glória eu oro. Amém.